Got it. Bom, acho que nós podemos começar, não é isso? Boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à transmissão ao vivo aqui da nossa conversa, da palestra com a queridíssima maestra Angela Kasper, ela que é professora na Western Washington University, onde ela ministra os cursos de graduação em canto coral, ela também rege 3 coros dessa universidade. Hoje pela manhã ela esteve com os professores da MESP Tom Jobim conversando, nos presenteou com vários resultados de pesquisas recentes, teve uma grande troca de ideias, de informações com a gente sobre possibilidades de trabalhos tanto com crianças quanto adolescentes, que é o foco dos nossos alunos de formação em instrumento. E agora a Angela vai conversar conosco sobre esse tema tão atual e também tão inédito, que nós ainda estamos descobrindo, né, o que está acontecendo, como ficou o canto coral na pandemia, quais são as perspectivas, o que nós teremos de novo aí pela frente, o que nós trazemos, o que nós levaremos de aprendizado desse longo período, foi maior do que nós esperávamos. Então agora nós vamos ouvir a professora Angela, é um prazer enorme, professora, tê-la aqui conosco, seja muito bem-vinda, a casa é sua. E Ana, muito obrigada pela sua tradução. So Angela, a very warm welcome to our talk about the pandemic and what's been happening, what changed in choir practices and education and singing in general. So the house is now all yours. Please feel free and we can start. We're live already. Thank you. I'm very, very honored to be with you today. So a little bit about myself and my situation with the pandemic, so you have some context. I was online for my rehearsals for 16 months. I didn't see my students in person. Maybe, Anna, you can translate that first. Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje com vocês. Eu vou começar falando um pouco sobre a minha situação atual em relação à pandemia. Eu estive ensaiando online durante 16 meses, então por esse tempo todo eu não vi os meus alunos. I also did all of my workshop presentations and my guest conducting engagements online during that time. Eu também fiz todas as minhas apresentações de workshop e participei como regente convidada, tudo isso online nesse período. I now have been back to live rehearsals since September 25th at my university. Desde setembro, do dia 25, que eu estou ao vivo, né, pessoalmente voltando às práticas, aos ensaios e às atividades da universidade. On our campus, vaccination is required of everyone who sings in an ensemble because it's considered a high-risk activity. E no nosso campus é obrigatório a vacinação para todo mundo que trabalha com canto coral, porque é considerado uma atividade de alto risco. Currently, I'm rehearsing 2 choirs, one that has 40 students and one that has 125 students. Então, atualmente eu estou ensaiando 2 coros, um deles tem 40 alunos e outro deles tem 125 alunos. I see everyone in those choirs together for rehearsal, so I have all 125 students in the same space. E eu vejo todos eles ao mesmo tempo, eles todos estão juntos durante o ensaio, então são 125 pessoas no mesmo espaço. Yes, and we've had 1 case of COVID in our choirs since school started, and it did not spread beyond that 1 person. We feel very fortunate. E a gente teve só um caso de Covid entre todos os grupos, e esse caso não se espalhou para os outros alunos, então a gente teve muita sorte. Like all of you, I'm sure we were all extremely excited to be back in person.
Now that it's been about 3 months, things are starting to feel familiar. But during that first month and a half or two, we were all struggling to find out what choir was going to be now. E acho que como vocês, estamos todos assim super entusiasmados a voltar às atividades presenciais, agora que já foram mais ou menos 3 meses desde que a gente recomeçou, mas no primeiro mês, nos primeiros 2 meses, foi muito difícil porque a gente estava ainda sentindo o que seria a prática de canto coral agora. And like you all, I have been reflecting on what about the past year and a half has brought forth things that I want to keep in my practice, and what things do I radically wish to change. E provavelmente também como vocês, eu venho refletindo sobre o que nesse ano e meio eu gostaria de incorporar à minha prática de canto coral e o que eu realmente gostaria radicalmente de trocar e de mudar. So I've organized my thoughts today under 2 categories: opportunities that we have now and also challenges that we're all facing. Então eu organizei as coisas que eu gostaria de falar hoje em 2 categorias: oportunidades que a gente tem e os desafios que a gente vai enfrentar. And certainly one of our challenges has been the fact that students seem quite behind in their own vocal production and in their choral skills because they've been working individually. So I'm going to spend the second half of this session talking about strategies we can use to re-engage the vocal mechanism and get students singing in a healthy way again. E um dos grandes desafios que a gente vem enfrentando certamente é que a produção vocal dos nossos alunos e as habilidades tiveram uma grande decaída, digamos assim. Então, a segunda metade da atividade de hoje eu vou passar justamente falando de exercícios e atividades que a gente pode fazer para trabalhar nisso. I encourage you to stop me and ask questions whenever you have them. Certainly, I don't feel like an expert in this area, but I have had now a lot of experience doing choirs in person post-pandemic, so I am able to offer that perspective. E eu peço que vocês façam perguntas aí pelo chat ao longo da nossa conversa, eu vou respondendo aos poucos. Eu não me considero assim uma super expert do assunto, mas eu já estou agora com 3 meses de experiência nessa retomada da prática coral pós-pandêmica, então acho que eu posso dividir algumas das minhas experiências com vocês. So let's start with the positive. Let's start with opportunities and the great things that we've learned as a result of our time away from choir. Então vamos começar pelo lado positivo, pelas oportunidades e tudo que a gente aprendeu enquanto a gente esteve, digamos, afastados da nossa prática de canto coral. So for me, I've spent my life having very high standards of performance. And when the pandemic hit and I saw the current needs of my students, I had the opportunity to redefine how I looked at successful choral music making. Então, ao longo da minha vida, eu sempre tive padrões muito altos da performance, né, digamos assim. E conforme a pandemia foi se desenvolvendo, eu tive que realmente parar e redefinir o que eu considero uma prática coral de sucesso. I see in the eyes of my students that they have needs that are different than they were prior to the pandemic. Eu vejo nos olhos dos meus alunos que eles têm necessidades que são diferentes do que eles tinham antes da pandemia. I consider a choral rehearsal a grand success if it has brought joy to the people that are attending. E eu considero um ensaio de canto coral um sucesso se dá para ver a felicidade nos olhos das pessoas que participaram. And as a result, I feel happier as a conductor, actually, connecting with things that I think matter the most to my students. E como uma regente, uma diretora, eu considero realmente muito mais feliz, me considero muito mais satisfeita se eu consigo entender o que é que pode ajudar no desenvolvimento dos meus alunos.
Another really positive thing that happened for myself and my program during the time we were on Zoom is I needed help, right? I had a big program to run and I couldn't do it by myself given the expanded kind of workload that I had to do. And so we employed a lot more student leadership from within our ensembles. Bom, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que quando a gente imigrou para o Zoom, eu precisei de ajuda, porque eu já tinha uma carga horária, uma carga de trabalho muito grande com todos os grupos que eu coordeno, então o que a gente fez foi incorporar e expandir lideranças estudantis dentro dos grupos para entrar nessa colaboração. And certainly that's something that I've retained since we've been back together this year. My students are hungry to have a vested, active interest in the way our ensemble works. And so I'm incorporating them in leadership roles in a new way. E uma das coisas que realmente aconteceu muito, e dá para ver que aconteceu na pandemia, é que a gente teve um aumento muito grande de interesse dos alunos em entender como funciona essa prática, como funcionam os programas. Então a gente quer muito incorporar novos papéis de liderança dentre os estudantes. As much as no one enjoyed singing at home during the pandemic, what we learned from that is that students can be singing more at home. And I think that's a positive in terms of being back together now, but having new expectations about them practicing within the confines of their living environment. E embora ninguém goste muito de ficar cantando sozinho em casa, a gente não teve muita escolha, a gente cantou muito em casa ao longo da pandemia, então agora existem novas expectativas sobre o que é voltar a cantar junto e o que a gente pode trabalhar sozinho no nosso espaço confinado do lar. So during the shutdown here in the United States, as I'm sure you know, our country experienced much social unrest. And my choir students were very engaged in what was happening in our larger community. And so we have found, as many choirs in the United States have found, that we can use our songs and our texts to express our feelings about social injustice and social issues that are going on in our community. E quando a gente teve todos os fechamentos aqui nos Estados Unidos, vocês devem ter acompanhado que a gente viu muitos protestos e muito incômodo social das pessoas, e aí o que nós percebemos, os nossos alunos realmente perceberam que os estudantes podiam se engajar em questões e nisso justamente, e que a gente tem um poder muito grande com as nossas canções e com os nossos textos, de falar sobre questões sociais, questões de inclusão e questões que a gente viu acontecendo e chegar no público através disso. Yes. So I've always believed in this, but during the pandemic, again with some of the social unrest that was happening in the United States, I am completely committed, as are my singers, to making choir an inclusive environment where every student feels welcome and valued. E eu já vinha pensando nisso e trabalhando isso antes da pandemia, mas agora ainda mais, que um dos nossos grandes objetivos é trabalhar o coro e a prática coral como um ambiente inclusivo, onde todo mundo pode participar, independente de qualquer coisa, e que isso faz parte da sociedade. In fact, in my own practice, I find myself moving away from the idea of auditioned choirs, because I want to give all students, no matter what opportunities they've had before they come to me, an opportunity to make beautiful music with people who know how to make beautiful music. Inclusive, na minha prática, eu tenho me afastado cada vez mais da prática de coro com audições, porque eu quero poder incluir todo mundo que queira fazer música, uma bela música bonita, e que queira fazer isso com pessoas que também querem fazer músicas belas. So the most exciting thing for me that's come out of the pandemic, my research is on expanding choral repertoire to include music from all over the world and not center music from Western Europe and the music that is part of that tradition.
Então, uma das coisas que eu tenho feito na pandemia foi justamente expandir as escolhas de repertório para coro, para músicas de todos os lugares do mundo, e se afastando aí do repertório exclusivamente da Europa Ocidental, para poder incorporar outros repertórios de outros lugares. So, during the pandemic, when we were on Zoom, over the course of that time, I brought in 7 different culture bearers to work with my ensemble. Então, no Zoom, enquanto a gente teve que ficar, né, remotamente, eu trouxe 7 representantes culturais, digamos assim, para trabalhar com os meus ensembles. And actually, Zoom made this easier than it has ever been before. E, na verdade, o Zoom acabou fazendo isso possível e muito mais fácil do que era antes. I brought in someone from Bulgaria who talked to us about Bulgarian women singing. I brought in a Black gospel artist who talked to us and had us experience Black gospel music. I brought in a singer from the northern area of Mexico to talk to us about an indigenous tradition from there. I brought in someone from Hawaii who talked to us about indigenous Hawaiian music and had us experience that repertoire. Eu trouxe uma pessoa da Bulgária, por exemplo, para falar sobre o canto feminino búlgaro. Eu trouxe uma pessoa de canto negro gospel. Eu trouxe uma pessoa do norte do México para falar sobre uma tradição indígena de canto dessa região. Eu trouxe uma pessoa do Havaí, por exemplo, para falar sobre outra cultura indígena de canto de lá. And I will never go back to a different way of teaching because this experience meant so much to my students. E eu jamais vou voltar para outra forma de ensino que não é essa, porque isso significou muito para os meus alunos. And this year, even though we're back in person, I've hired 3 culture bearers who are zooming in with the whole choir this year, teaching us repertoire from their communities. E apesar da gente estar voltando ao presencial agora, eu tenho permanentemente 3, agora, né, esse ano, 3 representantes culturais através do Zoom que vão participar e trazer para os nossos coros, para os nossos alunos, repertórios deles mesmos para continuar essa prática. And also, our use of technology has made it so we can do exchanges with choirs from abroad as well. So, for example, our culture bearer from Hawaii, my choir is in the room with Zoom, and his choir is in the room with Zoom, and we share with each other. E outra coisa que foi possível através do Zoom é fazer trocas entre os coros, justamente. Então, por exemplo, o meu representante do Havaí, ele tá lá com o coro dele, e eu tô aqui com o meu coro, e aí a gente compartilha a tela e todo mundo pode trocar em tempo real. And this is a dream I've had for years and years, and I find it so interesting that it's because of COVID that I've been propelled into a situation where I can actually make this a reality for my choir. E esse é um sonho que eu tenho há muitos anos, e eu acho incrível que foi por causa do Covid que se tornou possível esse sonho virar realidade. We even have explored expanding our repertoire through composition. A gente, inclusive, também explorou a expansão das escolhas de repertório através de composição de grupos. So for the first time in my career, when we were on Zoom, I hired a choir composer in the United States, and she Zoomed with us on 3 different occasions, and we, as a whole choir, combined together to write a piece for our choir. And the students were completely invested. We came out with a really fabulous product, and we're going to premiere it for the first time in about 2 weeks. Outra coisa, então, foi eu contratei uma compositora coral no Zoom, nos Estados Unidos, durante esses tempos, e aí o coro todo, meu coro inteiro, participou ativamente dessa composição dessa peça, e foi um resultado incrível, foi uma experiência incrível, e a gente vai estrear essa peça daqui a mais ou menos 2 semanas. We learned a lot about cooperation through that project.
A gente aprendeu muito sobre cooperação através desse projeto. And my students, because they had such a positive experience with that, are requesting that we write a piece this year as well that reflects in the text where they are. E a experiência foi tão positiva que os meus alunos justamente estão falando da gente fazer essa experiência novamente agora, com um texto que reflita onde eles estão. I could do a whole session on that subject because it was so positive for us. Eu poderia fazer uma sessão inteira sobre esse assunto, porque foi muito interessante para a gente. So, I hate to talk about technology, but when the shutdown happened, I, like many of you, had to have a crash course to get up to date in the technology aspect of my teaching. E eu detesto falar sobre tecnologia, mas eu, como muitos de vocês provavelmente, no começo da pandemia eu tive que fazer um curso expresso para me atualizar e aprender a mexer com várias coisas de tecnologia e incorporar isso nas minhas práticas de ensino. And though I didn't enjoy it at the time, I'm very happy that I'm where I am now. E embora eu não tenha gostado lá atrás, eu não estava gostando muito, agora eu sou muito feliz de ter feito e onde eu cheguei com tudo isso. So here are some things that I have taken from my technology learning into my in-person teaching. Então aqui são algumas coisas que eu vou mostrar para vocês do que eu tirei desse aprendizado tecnológico que eu tive e que eu incorporo agora na minha prática de ensino. I still post audio files of each of the parts of the songs that we're learning. Eu ainda posto arquivos de áudio de todas as partes que a gente está estudando, aprendendo. Because even though I'm teaching the music in rehearsal now, if I have students who need extra practice, or if I have students who have to be absent for some reason, they have a place where they can go now to catch up on what they missed during rehearsal. Porque mesmo que a gente esteja trabalhando nisso junto e que seja importante todo mundo participar ao mesmo tempo, se tiver algum imprevisto, alguém não puder participar por alguma razão, eles têm um lugar e um arquivo onde eles podem abrir, eles podem acessar esse material sem problemas. I still have online a central place where the choir can go to learn everything they need to know about announcements, to learn what they need to know about the repertoire, to learn what they need to know about the logistics of the choir. I now have it in one place online, which has still proved to be very helpful even though we're in person. So I'm just going to translate this, Angela, and then we have a question. Okay. Ok. Eu ainda tenho um lugar central, né, um databank para o coro, onde eu coloco todos os anúncios, avisos, repertório, material, e isso é muito importante também para os nossos estudantes. So the question is from Shining Star. Did you bring anyone from Brazil? Because we have beautiful musicians also. Ever tried Villa-Lobos? I have done pieces by Villa-Lobos. I am looking for a third culture bearer for this year. I have two, but I need a third. And I've already been inquiring in Brazil if there's someone who would feel comfortable working with my choir. So seriously, if you know of someone, I want their contact information. Então, a pergunta foi se ela trouxe alguém do Brasil entre esses representantes culturais, e a sugestão foi o Villa-Lobos, né, que tem repertório maravilhoso do Villa-Lobos, e a resposta é: eu fiz sim peças do Villa-Lobos, eu tô com 2 representantes culturais agora este ano, eu quero, na verdade, estou atrás de um terceiro, e eu tenho buscado opções no Brasil, então se vocês tiverem algum contato de alguém que poderia ser essa pessoa, eu quero o contato e o nome, por favor. And please share that I was lucky enough to be in Brazil 2 summers ago and I heard some amazing choirs. E eu estive no Brasil 2 verões atrás, né, 2 anos atrás, e eu tive a oportunidade de ouvir coros assim, absolutamente incríveis. And I want to come back. E eu quero voltar.
So let's talk about the digital concert hall. I was not excited about putting our concerts online for people to view initially when that practice started. Então agora vamos falar sobre a sala de concertos digital. Eu não estava muito entusiasmada em colocar, em disponibilizar os nossos concertos online, digitalmente, para as pessoas assistirem. But now I realize the benefits to using this technology, including letting people see the concert who might not be able to come to the concert center, and also letting people see the concert who live quite far away. So I think this technology is here to stay, and I have embraced it and celebrate it. Mas agora eu vejo todos os benefícios que vieram com isso, principalmente que tem pessoas que não teriam acesso à sala de concertos e que puderam assistir a esses concertos, e pessoas que estariam muito longe, que não poderiam assistir por uma questão logística e que puderam. Então, eu acho que essa é uma tecnologia que veio para ficar e a gente realmente precisa abraçá-la. So there were some parts about being at home during the pandemic that were positive. And one of those things was not having to go out again at night to attend a meeting, for example, of the board or of the directors. So what we've continued to implement in our practice at the university is the opportunity for online meetings instead of in-person meetings. And actually, as a result of that, we've had higher attendance at our meetings. Então, outra coisa que foi muito facilitada pela pandemia e pelo Zoom é que a gente não tinha que fazer reuniões presenciais, por exemplo, tarde da noite, com os diretores, com a diretoria de um corpo artístico ou de uma academia. Então, e o resultado justamente disso, da gente poder fazer essas reuniões remotamente, é que a gente teve muito mais participantes ativos nessas reuniões e certamente a gente vai manter isso no formato remoto. Yes. And another thing we have retained is at every rehearsal, I have a Zoom link now for students who are ill or for students who can't be there for some other reason. And that has proved enormously beneficial to the progress of our rehearsals because people aren't getting behind just because they're not well enough to be there in person. E outra coisa que eu incorporei é a possibilidade de ter um link do Zoom em todos os ensaios para as pessoas que estão doentes ou para as pessoas que não podem participar por alguma outra razão. E eu vi que isso foi de um enorme benefício para todos os nossos ensaios e para a evolução de todos os alunos, porque eles não ficam para trás na prática. And by the way, that is one of those tasks I give to student leadership, so I don't have to be thinking about that while I'm thinking about getting ready to do my in-person rehearsal. E essa é uma das tarefas que eu passo para as minhas lideranças estudantis, porque aí eu não preciso me preocupar com isso, eu posso me concentrar no ensaio. Another thing that has changed about my practice as a result of COVID and being on Zoom is I'm much more aware of connecting with each of my individual singers. That's what those Zoom boxes taught me last year. They taught me that every single person in a box is of equal value. And when I'm in person in front of 125 students, some of whom have bigger personalities than others, I didn't attend to those individuals in the same way. So I'm trying to retain that practice as I'm in person again. E outra coisa que eu realmente incorporei nos últimos tempos é que quando a gente passou para o Zoom e o ensino e a prática foi no Zoom, eu olhava para cada uma daquelas caixinhas, cada uma daquelas pessoas e eu via a individualidade de cada um daqueles cantores. Então, por exemplo, se fosse no ensaio presencial, que algumas pessoas têm uma presença maior, uma personalidade mais expansiva, eu não conseguia olhar para eles de uma forma tão igualitária como eu consigo olhando em cada uma das fotinhos e das imagens dos vídeos no Zoom. Então, realmente, eu pude me conectar com essa individualidade de cada um dos participantes do coro. Another thing that I kept going back
with in-person rehearsals is doing both choir auditions and voice placement hearings online before the rehearsals began. That allowed me on the first rehearsal to dig right into the repertoire and not have to be doing those tasks that I usually do at the beginning of the year. Outra coisa que foi muito boa com a tecnologia, com as audições online e não sei como é que fala isso, definição da voz, né, de cada cantor. Isso, definição de naipe. Definição de naipe de cada cantor, justamente que eu poderia ir direto para o repertório, eu não precisava fazer tarefas que me obrigavam a demorar um pouco mais para chegar, de fato, no desenvolvimento do repertório com essas pessoas. And finally, the thing that I use technology for, even though we're in person, is giving my singers immediate auditory feedback about how they're doing. So for example, in a choir rehearsal, I might have the section of altos stand in a circle and the section of sopranos stand in a circle, and put a recording device in the middle of that circle and have them record themselves singing part of our repertoire. And then I post online those recordings, and their assignment is to go listen and write for me what they hear that's positive and what needs to be improved. E outra grande vantagem é a gente conseguir dar um feedback aural na hora com os alunos. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um naipe de altos, um naipe de sopranos, aí eu coloco, por exemplo, um microfone, algum sistema de gravação lá no meio, coloco todo mundo para cantar, e aí eu já pego aquele arquivo de áudio e mando para eles, e falo para eles mesmos ouvirem e escreverem um texto sobre o que eles acharam que tá bom, o que tem que melhorar, e aí eles conseguem fazer isso, digamos, quase em tempo real. So I'm going to switch gears and share with you what have been some of my challenges. Então agora vamos mudar para o que tem sido alguns dos meus desafios. And notice I don't say problems because, you know, we're all teachers. So it's our job to figure out how we can navigate these challenges so they don't feel so challenging anymore. E percebam que eu não uso a palavra problemas, eu falo em desafios porque nós somos professores e é o nosso papel entender como que esses desafios podem ser resolvidos de forma que eles não causem, entre aspas, problemas para a gente. So I'm the kind of teacher or choral director where I've always had everything planned out. I pay close attention to my pacing during rehearsals. I know about long-term planning so that I can be absolutely ready to go at the date of performance. Então, eu sempre fui uma pessoa que tem muito planejamento, então eu presto muita atenção no ritmo da prática e penso a longo prazo onde que a gente quer chegar, quanto que a gente precisa de preparação para chegar, por exemplo, numa performance lá na frente. But unfortunately, those days feel like they're gone for a while. Mas, infelizmente, acho que esses dias já se passaram, pelo menos por um tempo. If there's one thing that COVID has taught me, it's that I need to be prepared for the unexpected. Se tem uma coisa que o COVID me ensinou é que eu realmente preciso estar preparada para o inesperado. So the first thing that we're very cautious about is mitigating risk within our ensemble so that things can go as smoothly as possible, right? We do all still wear masks. We are sitting closer together than I would have hoped, but the masks, along with the vaccination requirement, has proved positive for us in terms of being able to continue our rehearsals. Então, uma das coisas muito importantes, claro, é redução de riscos. Então, a gente ainda está cantando com máscaras, a gente está sentando, na verdade, muito mais próximos uns dos outros do que eu gostaria, mas o uso de máscaras, a vacinação e tudo mais tem se mostrado benéficos para a gente e tem tornado possível essa volta à prática presencial. So, I've had to reassess whatever rules and procedures I have for choir, because
who knows what will happen tomorrow? So we operate more from a position of mutual respect and knowing that we're all doing the best we can, because we never know what's going to come up tomorrow. Então, eu tenho reavaliado todas as minhas regras e procedimentos para a prática coral, e sim, sempre avaliando porque pode ter uma coisa inesperada e assim, um nível enorme de respeito mútuo, porque a gente não tem como saber o que pode acontecer amanhã. I look every day for anything that I've put in my way that wouldn't allow me to make a change if I needed to. Eu vejo, todos os dias eu olho e penso se tem alguma coisa que está no meu caminho que eu não teria mudado se eu não tivesse que mudar. So it's like instead of building iron structures, I'm building things in water so that I can navigate this way and that way depending on what comes up in our rehearsals. Então, digamos que ao invés de eu construir estruturas metálicas, com barras metálicas, eu estou construindo como se fosse uma estrutura aquática para que eu possa navegar nisso e me adaptar conforme o que for acontecendo nos nossos ensaios. Like you, I have had times when I wondered about if my choirs could survive financially during this pandemic. E como vocês, eu tive momentos em que eu tive dúvidas muito sérias sobre se os meus coros iam sobreviver financeiramente a essa pandemia. The good news is I found my students just desperately want to sing together. They don't care what they sing, they don't care where they sing, they just want to sing. E muito felizmente eu percebi que os meus alunos estavam desesperados para cantar junto. Eles não se importam com o que, com onde, eles simplesmente queriam cantar juntos. So if my funding is cut, we will still meet together and sing. Então, se o financiamento que eu recebo for cortado, se a grana não vier mais, de qualquer jeito a gente vai encontrar um jeito de se encontrar e cantar junto. Another exciting thing that happened in the United States during the pandemic is a lot of choral composers wrote pieces that they gave to the public. So choirs that were experiencing financial hardship could take these pieces and perform them free of charge. Outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos foi que vários compositores de música para coro compuseram peças de graça para diversos coros assim, que estavam passando por dificuldades, e estes grupos puderam cantar e gravar essas peças sem pagar pela comissão. Also, are you aware of the Coral Public Domain Library? Is that something that people access who live in Brazil? Vocês conhecem was it Coral? What is the name of the Coral Public Domain Library? A Coral Public Domain Library é a biblioteca de domínio público coral. Vocês conhecem? Vocês acessam aqui no Brasil? So this site has tens of thousands of choral scores that are in the public domain that you can search for and access and print and perform free of charge. Então, esse site tem dezenas de milhares de partituras, de peças de canto coral que estão em domínio público, que vocês podem baixar, imprimir, usar, sem pagar nada por isso. I'm using this site a lot myself. Eu mesma uso muito esse site. I'm concerned about not having as many rehearsals and not as much preparation time to get ready for my concerts. Outra coisa que tem me preocupado é que eu tenho menos tempo de ensaio e menos tempo de preparação para chegar, por exemplo, num concerto. For example, when we had our one student that contracted COVID, we stopped rehearsals for a week. Por exemplo, quando a gente teve aquela pessoa que teve o Covid nos nossos grupos, a gente teve que parar os ensaios por uma semana. So I've given myself permission to do less repertoire and to do easier repertoire during this time of rebuilding.
Então eu me permiti fazer menos repertório e repertórios mais fáceis durante esse tempo, esse período aí de retomada. In the concert I'm having in a week and a half, for example, I'm filling in with solos and small group pieces because I don't have a lot of repertoire that's ready. Por exemplo, no concerto que vai acontecer agora, daqui a uma semana e meia, eu coloquei várias peças solo e para pequenos grupos, porque eu não vou ter tempo de preparar uma peça para grupos maiores. Again, for me, it's about redefining what success looks like. De novo, para mim é redefinir o que quer dizer sucesso. I know that many of us are suffering from lower numbers within our choir because students have dropped out during this time of Zoom. Eu sei também que a gente tem sofrido muito com menores números, uma queda de números de participantes, né? Porque muita gente desistiu da prática coral ao longo dessa pandemia e por causa do Zoom. But I am very heartened, and I'm here to share with you my joy over the fact that with some advertising, our numbers have shot right back up to where they were pre-pandemic. Mas eu estou muito feliz de dividir com vocês agora que, com um pouco de publicidade, os nossos números têm voltado aos níveis pré-pandemia. Because in many ways, students are more hungry for this community than they were before the pandemic. Porque, de várias maneiras, os alunos estão com muito mais fome, digamos assim, por esse senso de comunidade do que antes da pandemia. Again, I'm not a doctor, but as a teacher and a conductor, I wanted to share with you the observations I've made about my students and their mental health challenges. E de novo, eu não sou uma médica, mas como professora e regente, eu gostaria de dividir um pouco com vocês as percepções que eu tive sobre a saúde mental dos meus alunos durante os ensaios e as práticas. There have been several studies done throughout the world about how the pandemic affected individuals' mental health. Tem muitos estudos que foram feitos pelo mundo todo sobre como que a pandemia afetou a saúde mental de todo mundo. For example, in this study in China, they interviewed 52,000 people and they came up with the following results. 35% of those people suffered some kind of psychological stress as a result of living through the pandemic. And the people that seemed to suffer the most were people between 18 and 30 years old, people over 60 years old, females, and people who are highly educated. Então, por exemplo, um estudo que foi feito na China com 52 mil pessoas, eles descobriram que 35% das pessoas sofreram com estresse psicológico de alguma forma, e os maiores números estavam entre mulheres entre 18 e 30 anos de idade ou acima de 60, altamente educadas, com alto nível de educação. And I find this very interesting, because this is the demographic I teach. I teach ages 18 through 22. They're all in college. They are highly educated students, and they are having a number of difficulties. E eu acho isso muito interessante para mim, porque esse é exatamente o grupo demográfico que são os meus alunos que eu ensino. Eu ensino de 18 a 22 anos, então são pessoas que estão na faculdade, geralmente são pessoas muito bem formadas e elas realmente estão passando por dificuldades enormes. In another study in Switzerland, they found these percentages of their interviewees who exhibited depression, anxiety, and PTSD symptoms, and especially the young adults reported higher rates of loneliness. E nesse outro estudo, né, que foi feito na Suíça, com 898 pessoas, temos aí essas porcentagens de depressão, de ansiedade e de transtorno de estresse distúrbio de estresse pós-traumático, e diversos adultos jovens dizendo que eles tinham altos níveis de solidão. So, singers in particular, as we know, were very much impacted by the pandemic over the past year and a half.
E cantores, como nós bem sabemos, foram intensamente afetados por questões psicológicas ao longo do último ano e meio, né, de pandemia. And it's complicated by the fact that psychological stress has an impact on vocal production and vocal health. E um impacto muito específico, muito característico é que questões psicológicas afetam diretamente as habilidades vocais e a produção vocal. So there were so many lost opportunities for performance. Now that singers are going back to doing some performing again, we're finding that there's more performance anxiety just getting up in front of a group and performing again because we're all out of practice. Então, muitas oportunidades foram perdidas ao longo da pandemia e o que a gente tem visto agora é que existe um aumento no medo, na ansiedade de pré-performance, né? De você ficar estressado, de estar novamente em frente a um público, porque a gente justamente ficou sem prática ao longo desse tempo de pandemia. I'm sure I don't need to tell you how important we are as choral directors in our students' lives and how we can be of support to them, primarily through empathy, through understanding what they're going through. E eu não posso enfatizar o suficiente quanto que a gente é importante como diretores e regentes corais para essas pessoas, para os nossos alunos, para dar esse apoio emocional e psicológico nesse momento para essas pessoas. My number one job this year, since we've gone back to in-person teaching, I believe my number one job is to build a supportive community where those young singers can thrive. E isso é muito importante através da empatia. Então, por exemplo, uma coisa que eu percebi nos últimos tempos, que a minha prioridade maior é criar uma comunidade segura, onde as pessoas se sintam à vontade para falar sobre as coisas e para cantar. I just had a meeting with one of my advisees, one of my student advisees, and she was talking about how difficult it's been for her during this transition of going back to in-person. And this is the quote she said during our meeting. She said, "I forgot how to school in person. It's great and I love it, but it's like learning how to be a human all over again." Hoje, por exemplo, eu conversei com uma das minhas orientandas e ela me falou diversas coisas e a frase que ela trouxe para mim foi justamente essa: eu esqueci como ensinar pessoalmente. É ótimo, eu amo, mas é como se eu tivesse que aprender de novo como ser um ser humano. So let's leave that topic and go to challenge number 4, presenting concerts. Então vamos deixar esse assunto um pouco e vamos para o desafio número 4, que é como apresentar concertos. I haven't done this yet myself, but it's on November 19th, 20th, and 21st, so you can write me after that and I'll let you know how it went. Eu ainda não fiz isso, será nos dias 19, 20 e 21 de novembro, então depois disso vocês podem me escrever de novo e perguntar como foi. We're thinking about audience mitigation, how far audience members need to sit apart from each other, how long they can be in the hall, etc. Então, começando com o público, a gente tem que pensar quanto que a gente tem que reduzir de público, quanto que eles têm que estar distantes uns dos outros na sala de concerto, quanto tempo eles podem ficar na sala de concerto, etc. And we're rethinking post-concert behaviors. For example, used to, before COVID, everyone would stay after the concert and hug each other up on stage and live together in community, but that's not going to be possible now. E a gente também está pensando no que serão os comportamentos pós-concerto, porque antigamente a gente tinha aquela coisa de ficar depois do concerto e se abraçar e todo mundo vai embora junto, numa coisa mais de comunidade, e a gente não vai ter como fazer isso agora. So we're developing 2 ideas. One is a question-answer session with the performers after the concert to be in place of all the hugs. And the other is an online platform where audience members can write their comments and their positive wishes to the performers, since they're not going to be able to go up to them and say them personally.
Então, as duas ideias que a gente teve até agora foi uma sessão de perguntas e respostas depois do concerto, para falar com, né, com o grupo que tocou, que cantou, para que isso substitua, digamos assim, os abraços. E a segunda ideia é criar uma plataforma online onde as pessoas possam escrever as impressões e o que elas acharam do concerto, para que a pessoa tenha o feedback também do público que não teria pessoalmente depois do concerto. So as we talked about, when my singers came back to me at the beginning of this year, they were woefully behind where they were 16 months ago, both in their vocal and their choral skills. Bom, e os cantores que, quando voltaram, né, para mim, agora para o presencial, claro que eles estavam muito atrás, ficaram muito atrasados, tanto nas habilidades vocais quanto nas corais. The thing we're noticing the most is that during the pandemic, singers only had to sing to their screen, right? And so the idea of standing up and singing in a way that projects to an audience felt completely foreign to them. Então, uma das coisas, por exemplo, é claro que durante a pandemia todo mundo teve simplesmente que cantar para uma tela. Então, a questão toda de você estar de pé e você projetar a sua voz e cantar para um espaço muito maior tem sido um dos grandes desafios. We have one more question, Angela. Yeah. It's the same person, and they're asking where the funds come from, if I may ask, of your sponsorship to your groups. Yes, mine come from a special place within the university. Students pay an activities fee, and then the departments apply for that money, and some of that money is used for the choral area. Então, a pergunta que a gente recebeu aqui no chat foi de onde vêm os fundos e o financiamento dos grupos da Angela, e ela respondeu que é de um lugar muito específico da universidade, que existe uma taxa de atividades que os alunos pagam, e aí uma parte dessa taxa é convertida para as práticas e para os grupos de canto coral. Thank you. So, along with singing to a screen, our singers have forgotten what it feels like to stand up and present themselves as a performer. Então, além das telas, a gente percebeu que os nossos performers, os nossos alunos, perderam a noção do que é a presença de palco e você ter uma postura de performer mesmo num espaço que é, por exemplo, um palco. It's as if we all got used to being shy and introverted, and now it feels like a real stretch to not be that. É como se todo mundo tivesse ficado assim muito tímidos e muito introvertidos, e agora é realmente um enorme esforço para a gente deixar de ser dessa forma. I also have found that my students are behind in their listening skills. Concepts like listening to blend, listening for balance, listening for intonation. In many ways, it feels like I'm teaching those concepts all over again. Outra coisa que eu percebi que teve muito atraso, que as pessoas estão muito para trás, os meus alunos, né, no coro, são questões, por exemplo, de blend e mistura. Equilíbrio, entonação. Tá tudo certo, Ana? Tem algum outro termo? Timbre, né? De timbre. But as I shared with you, the good news is, after singing together for 3 months, they have made huge strides and huge improvements in terms of these choral skills. Então a minha sensação foi que eu precisei ensinar tudo isso do zero, mas eu percebi nos últimos 3 meses que houve um enorme avanço e que a gente está conseguindo retomar todas essas habilidades muito rapidamente. And here's something else we've all found. You know, during those Zoom meetings, students could have their phones off to the side, and if they get bored, they just start playing a video game, right? We found that when students came back to rehearsal, their attention span had shrunk. Então, outra coisa que a gente percebeu muito quando a gente estava no Zoom, os nossos alunos podiam estar com o celular ali do lado, e aí se eles ficassem entediados, eles simplesmente pegavam o celular e jogavam algum jogo, né? Então, a gente percebeu agora com a volta ao presencial que
o tempo de atenção que a pessoa consegue dar pra gente diminuiu muito. So in September, for example, my rehearsals, I would change activity, change songs quite frequently during the course of the hour. Então, na volta, eu passei a mudar de atividade, mudar de repertório muito rápido ao longo de uma hora, para não perder esse nível de concentração. This too is getting better, however. I just had a rehearsal and we worked on the same piece for 40 minutes. Yay! Isso também, no entanto, está melhorando. A gente acabou de fazer um ensaio em que a gente conseguiu ficar numa peça por 40 minutos. Uhul! Yay! And again, because we've been singing from a chair in front of a screen, students have forgotten that it takes the whole body to become the vocal instrument. E de novo, porque a gente estava cantando sentados em frente a uma tela, os alunos esqueceram que a gente precisa do envolvimento do corpo inteiro para produzir vocalmente. So if you came and observed one of my choir rehearsals right now, you would seldom see my choir standing there in one place singing without any movement. Então, se vocês vissem o que eu tenho feito ultimamente nos meus ensaios, vocês dificilmente veriam a gente parado em um lugar com uma prática num lugar só. Assim, a gente tem incorporado muito movimento corporal. So during this next hour, I'm going to show you activities that I do with my choir, especially during the warm-up period, that involve the whole body so that we can get back to that kind of energetic, extroverted singing that we had prior. Before I start that, I'd like to know if you have any other questions about returning to rehearsals post-COVID, or any challenges you're having that I could help with. Então, na próxima hora, eu vou aproveitar esse tempo justamente para mostrar para vocês alguns desses exercícios de movimento e de expressão corporal que eu tenho incorporado nas minhas práticas, nos meus ensaios, nas minhas aulas. Mas antes da gente passar para essa segunda parte, eu queria perguntar se vocês têm ainda alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão sobre essa retomada que eu poderia ajudar vocês, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. And yes, we do have a question here. If it's from the same person asking if you will use face shields while singing. Face shields. In the United States, I have not seen that practice. We do all have, at my university, the things called singer's masks that look like duck bills. But I must say that most of my students, though they use those, they do not prefer them because they're hot. And once they get hot and they're trying to inhale, it's difficult for them to produce sound. Então, a pergunta foi se eles usam face shields nos Estados Unidos enquanto cantam, e a resposta é que não se usa face shields nos Estados Unidos, eu não tenho visto face shields. O que a gente tem aqui é uma máscara que se chama máscara para cantores, que é como se fosse um bico de pato, mas o que eu tenho visto com os meus alunos é que ela é muito quente, e aí eles começam a suar, e daí isso atrapalha na inalação na hora de cantar. Temos perguntas, Ana? Você quer perguntar alguma coisa ou a gente segue para a segunda parte? Acredito que a gente possa seguir, né? Porque ela vai trabalhar agora com a gente. Vai ser muito bem-vinda. So we can move on to part 2, Angela. Wonderful. So during this next hour, I'm going to be standing up and moving and demonstrating. Então, nessa próxima hora eu vou ficar de pé e vou fazer várias demonstrações aqui para vocês. And I will feel less embarrassed and more in community if you do the same. E eu vou me sentir menos envergonhada e muito mais em comunidade se vocês fizerem o mesmo. I also, Anna, I have notes for all of these. So if I send those to you, perhaps you can post them somewhere so that participants can have those notes if they would find them helpful. Yeah, sure. I think you can send it to. Do you want us to show it as we go, or for them to have that afterwards? Afterwards, I think. Okay. So yeah, you can email it and we can send it to them. No Great. problem. Could you tell the participants that, Anna?
Então, a Angela tem uma apresentação e algumas anotações que ela usa nesse aquecimento, e ela vai mandar depois para vocês terem todas as anotações, que pode ser bastante útil com a prática e com o ensino e tudo mais. That way you can just experience these and not worry about taking notes. Assim vocês podem simplesmente aproveitar os exercícios e não se preocuparem em ficar anotando coisas agora. So I've always said it would be so easy if I could just reach inside my students and fix everything about their singing mechanism. Então, eu sempre disse que seria muito fácil se eu pudesse enfiar a mão dentro do mecanismo todo de canto dos meus alunos e consertar tudo ali. But alas, I cannot. Mas, é claro, infelizmente não posso. So the research has shown that if we pair kinesthetic movement with what we're trying to accomplish vocally, students learn more quickly. Então, estudos provam que se a gente unir movimentos cinéticos de movimento realmente com o aquecimento vocal, isso ajuda enormemente os alunos. And please know that I use movement whether I'm working with third graders or I'm working with adults. I use movement with all aged choirs. E pensem também assim que eu uso exercícios de movimento em todos os grupos que eu ensino, desde a terceira série até adultos, eu uso em todos os meus grupos de coro. And even if I'm teaching on Zoom, all of my students are standing, participating in these movements as well as in their singing. E mesmo no Zoom, meus alunos todos ficam em pé e participam desse aquecimento, desses movimentos, enquanto eles cantam. So these exercises are going to fall under the following categories: physical and mental preparation for your singers, then breath management, both how to inhale and how to exhale, phonation and resonance, how to explore the range through glissandos, and how to explore the range through specific pitches. I usually pair those exercises with vowels. Then some things to work on: articulations and tuning. E a estrutura do que a gente vai ver agora, eu começo com exercícios de preparação física e mental, depois a administração da respiração, tanto com a inalação quanto a exalação, depois fonação e ressonância, depois a gente vai falar sobre a exploração de alcance com glissandos, depois a exploração de alcance com afinações específicas, e geralmente nisso eu uso exercícios com vogais, e aí articulação e afinação. So normally in a 10-minute warm-up, I might do one exercise from each of these categories, but this evening, I'm going to show you several activities that you could do within each category. Então, geralmente, quando eu faço isso, eu uso um exercício para cada uma dessas categorias, mas hoje eu vou mostrar para vocês alguns exercícios dentro de cada uma delas que vocês podem usar. We're going to start with physical and mental preparation. Então, começando com preparação física e mental. These are just fun games to wake up the brain and the body. Esses são simplesmente exercícios, jogos divertidos para acordar a mente e o corpo. Great, and if for some reason you cannot see me, I hope that you will write that in the chat so I can adjust my camera. E se vocês não estiverem vendo, por favor me avisem no chat que daí eu posso ajustar a minha câmera. So we're going to start by just shaking out hands. You can shake out both hands and then shake only your left hand and shake both hands and stop shaking your right hand and shake both hands and shake only your left hand, and now shake the other hand, and shake them up here, and shake them down here, and shake them over to the side, and shake them over to the side. You could shake a leg, and shake another leg, and get the body really warmed up and ready to go. I guess I should have you translate some of this, right? Yeah, sure. Então vocês podem começar balançando as duas mãos, depois uma mão, depois a outra mão, e aí de repente uma perna, a outra perna, para um lado, para o outro. So I'm from the state of Indiana in the United States, and we play basketball. Eu sou do estado de Indiana, nos Estados Unidos, e aqui a gente joga basquete. And we do 3 things when we play basketball. E nós fazemos 3 coisas quando a gente joga basquete.
Can you do bounce, 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 aim, shoot? Então a Try. gente faz, a Bounce, gente, bounce, 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 aim, shoot. então Notice that quica a when you have, bola, mira notice, e arremessa. notice when you have the students do shoot, you're helping them explore the upper register. E percebam que quando a gente fala para o aluno arremessar, vocês estão explorando justamente a afinação mais aguda, as notas mais agudas. To also make this an exercise that wakes up the brain, I usually give students a number of repetitions to do. For example, do that exercise 7 times in a row, but then I don't count. I let them take responsibility for keeping track of how many repetitions. E para acordar o cérebro, eu dou exercícios de repetição. Então, por exemplo, eu falo para os alunos fazerem esse exercício 7 vezes, essa sequência, mas eu não conto. Eu deixo que eles pensem, eles contem na cabeça deles, para eles saberem quantas vezes já foi repetido e acordarem o cérebro. We talked earlier this morning about doing canons using movement. Will you please start my movements 4 beats after me? So you're going to be performing them in canon. Então a gente falou hoje sobre fazer cânones com o corpo. Então vocês podem, por favor, fazer todos os movimentos 4 batidas depois de mim, para a gente fazer tudo isso em cânone. I will start. Eu vou começar. A 1, 2, 3, your turn. This exercise also works over Zoom. Esse exercício também funciona no Zoom. As your students become more proficient, you can have them enter after 2 beats or after 1 beat. E depois que os seus alunos forem ficando com maior prática, vocês podem falar para eles entrarem em 2 batidas, depois em 1 batida. And it's a great opportunity to allow students to become the leaders. E é uma ótima oportunidade para você ensinar os alunos a se tornarem líderes. Will you sing this after me? I'm going to start by touching my knees. Vocês podem, por favor, cantar isso depois de mim? Eu vou começar encostando nos meus joelhos. Do 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 mi 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 so 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 do 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 do. Ready, go. Do 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 mi 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 so 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 do 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 do. And then you do them in groups of 4. E aí você faz isso em grupos de 4. Do 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 mi 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 so 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 do 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 do. And then groups of 2. E aí em grupos de 2. Do do mi mi so so do do. And then groups of 1 with 2 claps at the end. E aí grupos de 1 com 2 palmas, 2 batidas de palma no final. Do mi so do. Great, so we're going to do the whole exercise. 8s, 4s, 2s, 1s. Ok, então a gente vai fazer o exercício inteiro em 8, 4, 2 e 1. Do 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 mi 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 so 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 do 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 mi 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 so 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 do 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 mi mi so so do mi so do. And then students can do it backwards, starting on high do. E aí os alunos podem fazer ao contrário, começando no dó alto. If your students are more advanced, they can change the chord quality. Se os seus alunos são mais avançados, eles podem mudar a qualidade do acorde. Like do 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 me 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 so 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 for minor. Fazendo assim, por exemplo, para um acorde menor. Good. Let's try this one. Vamos fazer isso aqui can agora. you make your feet walk the half note? Então, vocês podem, por favor, fazer o seu pé andar a semínima? And we're going to have the half notes be about this fast. E nós vamos fazer a nota ser nessa velocidade. 1, walk, 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 walk. Now you're going to take one of your hands
and you're going to tap 8 notes on your shoulder. Então agora vocês vão pegar a sua mão direita e tocar colcheias no seu ombro esquerdo. So 4 taps to every step. Então 4 batidas para cada passo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Now with your other hand, agora com a sua outra mão, you're going to sing a major scale você vai cantar uma escala maior and show solfege hand signs at the same time. E mostrar sinais de solfejo ao mesmo tempo. It looks like this. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. How did you do? Como foi? It takes some practice. Can you change and do the 8 notes with your other hand? Realmente requer um pouco de prática. Vocês podem, por favor, mudar e fazer com a mão esquerda o que vocês estavam fazendo com a direita. We're going to add the solfege. Nós vamos adicionar o solfejo. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. My students will practice that many times. Os meus alunos praticam isso muitas vezes. Let us move to our next category of exercise, breath management. Vamos para a próxima categoria de exercícios, que é a administração da respiração. This is one of those things that really is not as good as it was pre-pandemic. My students have forgotten to breathe. Isso é uma coisa que realmente piorou muito com a pandemia. Os meus alunos esqueceram como respirar. Can we do a nose breath first by picking an imaginary flower? Então a gente pode começar com uma respiração nasal, pegando uma flor imaginária. And now, without me seeing you or hearing you, can you inhale the fragrance of your pretend flower? E sem eu ver ou ouvir você, você pode, por favor, cheirar a flor imaginária? So will you inhale the smell? Então você inala o cheiro and let out the sound. E solta o som. Good. When I use the instruction without my seeing you or hearing you, it gets rid of and both things that we do not want to see from our singers. Quando eu digo que eu não vou ver e nem ouvir, a gente se livra dos movimentos de ombro que justamente a gente não quer dos nossos cantores. Great. Let's do a couple of exercises for rib cage expansion. Vamos fazer então alguns exercícios para a expansão da caixa torácica. So, this exercise is going to mimic or imitate what happens with the intercostal and the outer costal muscles, the muscles right inside the rib cage and the muscles on the outside of the rib cage. Então esse exercício é para a gente ver o que fazem os músculos intercostais e extracostais, que são os músculos que ficam dentro da caixa torácica e logo do lado de fora dela. So we start with hands here. Então começamos com as mãos aqui. And you're going to inhale as you bring your arms out. Então você vai inspirar conforme você afasta os braços. So we breathe in. And then you're going to turn your hands over and let the sound out. E aí você vai virar as suas mãos e deixar o som sair. We're going to try that again. De novo. Inhale. Inspirar. And exhale. Expirar. This time, after you've inhaled, could you allow your ribs to stay expanded with your hands? And we're going to sizzle out the breath
with the rib cage suspended. Agora, dessa vez, quando vocês abrirem o braço até o máximo, depois de inspirar, eu quero que vocês fiquem com o braço parado e deixem a caixa torácica aberta, e aí a gente vai soltar o ar sibilando. So hands here. We inhale and sizzle. And when you're finally out, you can let the rib cage collapse. That really helps students to understand too what happens with the diaphragm muscle while you're inhaling and exhaling. Esse é um exercício que realmente ajuda muito os alunos a entenderem o que acontece com o diafragma quando você está inspirando e expirando. As does this. Ask students to compare these two breaths. Assim como isso aqui, peçam para os alunos compararem essas duas respirações. So for the first one, you're going to start with your hand up high. Na primeira, a gente mantém a mão aqui em cima. And as you inhale, your hand is going to go up. E conforme você inspira, a mão vai subir. Will you do that with me and pay attention to how that feels inside your body? Vocês poderiam fazer isso e ver como isso, qual é a sensação disso dentro do corpo? Here we go. Inhale. And let it out. Again, inhale and let it out. Now we're going to try a new way. Agora de outra forma. This time with your hand in front of you, when you inhale, will you bring your hand down? Dessa vez, quando você inspirar, você vai baixar a sua mão. And pay attention to how it feels different. E preste atenção como a sensação é diferente. Here we go. Inhale. And let it out. Again. And let it out. When you ask students to describe the difference, most of them will say that this motion helped them to expand more deeply while they inhaled. Quando vocês perguntarem para os alunos o que eles acharam da diferença, eles vão dizer que o movimento da mão para baixo ajudou mais eles a expandirem a caixa torácica quando eles inalaram, quando eles inspiraram. In this final exercise, we're going to work on the concept of the rib cage expanding in all directions during inhalation. Nesse último exercício, a gente vai trabalhar a expansão da caixa torácica em todas as direções. So you can put your hand here on your body. Então, por favor, coloquem a mão aqui e a outra mão aqui na lateral. And just for fun, we're going to take a 3-stage inhalation or 3 small inhalations in a row without exhaling. E só pela diversão, vamos ver como é que acontece a gente vai fazer 3 inspirações em seguida sem expirar. On the first one, we concentrate on expanding the front part of our ribs. On the second one, the side. And on the third, the back. Na primeira inspiração, a gente vai concentrar na expansão da parte frontal do corpo, na segunda, na lateral e na terceira, nas costas. So this is going to happen quickly. Então isso vai acontecer bem rapidamente. I will do it with a sound so you can hear what I'm doing, but yours should be silent. Eu vou fazer com som para vocês ouvirem o que eu estou fazendo, mas o de vocês pode ser silencioso. Your turn. 3 small little inhalations. Concentrate on those 3 areas. Então agora é a vez de vocês. 3 pequenas inspirações e concentrem-se nessas 3 áreas. And then once you're successful in doing that, can you try an inhalation where all 3 of those things happen simultaneously? E quando vocês conseguirem fazer isso bem, eu quero que vocês tentem fazer um exercício de 3 inspirações onde todas as 3 acontecem ao mesmo tempo. My students are enjoying that exercise very much right now. Meus alunos estão gostando muito desse exercício ultimamente. Let's talk about the kind of exhalation that requires a diaphragmatic pulse.
Então vamos falar da expiração que exige um pulso diafragmático. Could you blow out pretend candles? Então, por favor, soprem velas imaginárias. And for me, again, with students who are used to singing to a Zoom screen, this kind of pulsed exhalation helps get the airflow really going. E, de novo, como os meus alunos estão acostumados com cantar por uma tela, isso ajuda muito eles a fazer com que o movimento da respiração e da expiração realmente volte para o lugar. We do exercises where we invite the students to sizzle out for, let's say, 20 beats. A gente faz exercícios em que a gente pede para os alunos sibilarem para fora, expirando, batendo palmas nos números. And I ask them to clap on specific numbers. Can you clap when I get to the number 3, the number 10, and the number 13? E eu peço para eles baterem palmas em números, quando a gente chega em números específicos. Então vocês podem, por favor, bater palmas quando eu chegar no 3, no 10 e no 13. So big breath in. Então uma And grande fôlego. Sizzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Good for you. The clapping doesn't have anything to do with anything, it just helps them think and keeps them engaged. As palmas não têm nada a ver com nada, elas simplesmente servem para mantê-los alertas e envolvidos no exercício. This time will you sizzle only when you see my hands clap together. Agora eu quero que vocês expirem simplesmente quando vocês virem as minhas mãos baterem palmas. So if my hands are apart, you are silent. Então, se as minhas mãos estiverem separadas, vocês ficam em silêncio. It will look and sound something like this. Então, vai ficar mais ou menos assim. Etc. Assim mais ou menos e etc. Here we go. Breath in. Aqui vamos. Um fôlego. That also incorporates students focusing on conducting gesture and cutoffs. Isso também ajuda os alunos a treinarem a prática de gestos e quando que eles devem parar. Great. So do we have any questions about inhalation, exhalation before I go on to some phonation? Então, a gente tem alguma pergunta sobre respiração, inspiração, expiração, antes que a gente passe para o próximo assunto? I think we're all good here. Great. So let's talk about creating space in the back of the mouth. Então vamos falar sobre criar espaço no fundo da boca. We're going to do some spoken vowel pairs. Nós vamos fazer alguns pares de vogais faladas. If you'd like to sit for this one, it's great to be closer to the screen. Se vocês quiserem sentar nesse exercício, é bom ficar mais perto da tela. So can you put your hand together like this? Então, por favor, coloquem a mão assim. And then change the motion to look like this. E mudem o movimento para ficar assim. So you're going to do that by your ear, closed and open. Vocês vão fazer isso perto da orelha, fechado e aberto. Next, you're going to speak two vowels with me using these motions like this. E aí vocês vão falar duas vogais comigo, usando esse movimento assim. E, he. A, o. O, u. U, u. If I do these spoken vowel pairs during warm-ups, se eu fizer esse exercício de vogais faladas durante o aquecimento, then I can quickly correct a vowel during performance. Então eu posso rapidamente corrigir uma vogal durante uma performance.
By giving them a little cue with my hand to help them remember. Mostrando para eles com as minhas mãos para fazê-los lembrarem do exercício. Let's try this kind of inhalation in order to create space. Vamos fazer esse tipo de exercício para criar espaço. Your hands are going to be together like this. Suas mãos vão ficar juntas assim. And then as you inhale, your hand's going to come up and end up like this by your ear. So it looks like you're making a letter C by your ear. Então, conforme vocês forem inspirando, vocês vão afastar as mãos até a mão ficar do lado da sua orelha nesse formato de C. Então, parece uma letra C. Will you try this while taking an inhalation? Então, por favor, tentem isso enquanto vocês inspirarem. And you can probably feel what that does to the soft palate as you inhale. Students, if they were going to describe, might say it feels like a yawn in the back. Então, vocês percebem muito claramente o que acontece com o palato mole quando vocês fazem esse exercício. Os alunos geralmente falam que isso dá a sensação de um bocejo. And again, during the heat of performance, if I hear that their sound is getting narrow, I can often do this during one of my cues, and it helps them to remember to put the space back in. E, de novo, se durante uma performance o som estiver ficando um pouco estreito, digamos assim, demais, eu posso fazer esse movimento com a minha mão em uma das minhas sinalizações, e aí eles realmente lembram de novo e eles percebem que eles precisam lembrar do espaço na boca. It is a very good technique. É uma técnica ótima. Will you say the word aha? Vocês poderiam falar essa palavra? And now will you take one finger, and when you say the word, will you make a little circle up with your finger by your ear? E agora com o dedo do lado, quando vocês falarem a palavra, vocês vão fazer um círculo no ar do lado da sua orelha. So here we go. Aha! Your turn. Aha! Again, if you do that, you can feel what's happening to the soft palate in the back. De novo, se vocês prestarem atenção nesse exercício, vocês vão ver o que acontece com o palato mole no fundo da sua boca. Sometimes I'll ask students to say, aha, and then take an inhalation through the space they just made. Muitas vezes eu peço para os alunos fazerem esse exercício e daí criarem um som justamente no espaço que eles acabaram de abrir. So could you try that with me? We first say aha, and then you're going to take a breath. Here we go. Aha! And you're ready to go. It's a great technique. Aha! Aha! Então a gente faz esse movimento e daí pede em seguida para a pessoa respirar. É um exercício muito bom, uma técnica ótima. So let me talk to you about where I begin the singing, what first pitch I use. Então agora eu vou falar para vocês sobre onde que eu começo a cantar. Qual é a primeira afinação que eu uso? First, let me explain this from the perspective of those of us who work with unchanged voices. So students before puberty. Primeiro eu vou começar falando sobre os alunos com quem a gente trabalha antes da mudança de voz. Então, alunos antes da puberdade. So the research says that students before puberty can sing in a chest register from the A below middle C to the A above middle C. Então, os estudos mostram que uma pessoa antes, pré-puberdade, consegue ter um alcance que vai do Lá abaixo do Dó médio até... what was the second note, sorry? An A as well, what's outlined on the screen. E aí o Lá, que conforme está colocado na tela. And I'm sure you know by chest voice, I mean the mechanism that has a lot of chest resonance. La, 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 that's chest voice. E isso em relação à voz peitoral, né? Que vocês entendem que é a voz que vem realmente do peito, como essa que eu mostrei agora. So, for unchanged voices before puberty, students can sing in their head voice from the D above middle C all the way up to F and even above with training. So is it before or after?
before. Before. E antes da mudança da puberdade, os alunos conseguem cantar todo esse alcance vocal das vozes de cabeça. So if you want to make sure that the first note that your students of unchanged voices sing is in their head voice, you have to pitch it above that A. Então, se vocês quiserem realmente que os alunos comecem com essa voz, os alunos pré-puberdade, cantem essa nota da cabeça, vocês têm que começar com uma nota acima desse Lá. So many choir directors in the United States that work with young singers have this C as the first note they have the students sing. Então, muitos professores de canto coral nos Estados Unidos têm esse Dó como a primeira nota com a qual eles começam. And the research also shows that with younger singers, the U vowel best facilitates head voice singing. E muitos estudos mostram que para alunos mais jovens, a vogal U ajuda muito no canto com a voz de cabeça. So if I were working with young singers, I might have them breathe and open up the space. No! And then sing that note on an U sound. Então, por exemplo, se eu estivesse trabalhando com cantores jovens, eu faria esse exercício e aí eu falaria para eles cantarem justamente usando uma vogal U. So, Ken Phillips, who is a researcher in the United States, has written a book about vocal pedagogy and suggests that if you're working with a mixed voice choir, a choir that's soprano, alto, tenor, and bass, you use F sharp as your initial onset pitch. Então, Kim Phillips, que escreveu um livro sobre pedagogia coral nos Estados Unidos, eles fizeram estudos que se você tiver, por exemplo, um coro que tem todos os naipes de voz, o ideal é você começar com um Fá sustenido em todas as práticas de coro. And this is primarily because an F sharp tends to be a good note in all those voice parts. E isso é porque um Fá sustenido tende a ser uma boa nota em todos os naipes. So a note that doesn't require a large transition. Então não é uma nota que requer muita transição. If you're working with a mixed choir, you might have them sustain an S and then a pitch Z and then opening to a vowel. Se você estiver trabalhando com um coro misto, você pode começar com S, depois indo para o Z e depois para uma vogal aberta. Some exercise like that. Um exercício mais ou menos assim. Then let's do some range exploration with a glissando. Então vamos fazer um exercício de exploração de alcance com glissando. Especially with young singers, glissandi best facilitate head voice singing. Especialmente com estudantes jovens, glissandos ajudam muito no canto com a voz de cabeça. So we're going to start on this pitch. Will you sing that with me and touch the palm of your hand? Go. Então a gente vai começar encostando o dedo na palma da mão. And then you're going to take your finger and draw a pattern above that and have your voice follow that pattern like this. And when my finger comes back, can your voice come back and land on that initial note? Então a gente vai começar com uma nota inicial e aí conforme o dedo se movimenta no ar, fazendo um desenho, a sua voz tem que acompanhar o desenho e a hora que ela voltar para sua palma da mão, você tem que voltar para a nota de onde a gente começou. This also teaches pitch memory. Isso também ajuda a ensinar a memória do timbre. Here we go. You can do that same exercise with students exploring the lower part of their range as well. Vocês podem fazer esse tipo de exercício num registro mais baixo com seus alunos também. You're going to take a pretend frisbee next. Agora vocês vão pegar um frisbee imaginário.
And we're going to glissando up and down a fifth E nós vamos fazer um glissando para cima e para baixo de uma quinta, while you toss the frisbee. enquanto você arremessa o frisbee. We're looking for a very open, relaxed sound. Nós queremos um som bem aberto e bem relaxado. Zoo. Try. Zoo. You can also do a motion that resembles bowling. Vocês também podem tentar com um movimento que lembra boliche. Zoo. And this motion just allows that free, relaxed sound without tension on the high note. E esse tipo de exercício consegue fazer esse som relaxado sem tensão na nota alta. I've nota even aguda. enjoyed asking singers to have their bowling ball get stuck at the end of the alley. Eu pedi algumas vezes para alguns alunos que a bola deles de boliche ficasse presa no final ali do arremesso. And while it's stuck, to massage their jaw and make sure they're not holding any tension there. E enquanto ela está lá travada, que eles massageassem a mandíbula para ter certeza de que não tinha nenhuma tensão ali. That would look like this. Assim. Let's move on to some exercises that explore the range with specific pitches. Então agora vamos para alguns exercícios que exploram o alcance com algumas afinações específicas. Can you say zinga zinga za? Vocês podem dizer zinga zinga za, And zio zio z. zio zio zi. We're going to add this motion. Nós vamos adicionar esse movimento. You're going to pretend like you're shaking maracas. Você vai fingir que você está movimentando maracas. And then arm is going to go up and over and out. E o seu braço vai para cima, por baixo e aí fora. It looks like this. É assim. Zinga zinga za, zi o zi. Will you try that with me? Ready, go. Zinga zinga za, zi o zi. So the maracas clean up the 16th notes. Então as maracas limpam as semicolcheias. And this motion opens up the back space. E esse movimento abre esse espaço de trás. And I encourage you to have your singers finish the exercise with their hand outstretched. E eu sugiro que vocês falem para os seus alunos terminarem com o braço esticado. Because if they allow it to go all the way down, their support will go away. Porque se eles baixarem o braço completamente, o suporte, né, a sustentação deles vai embora. Z. Do you see? Z. Keeps the sound going forward. Isso mantém o som indo para frente. It's as if you're serving, if you're a server, you're serving something to the table. É como se você estivesse servindo alguma coisa para uma mesa. This is a great exercise, by the way. Esse exercício é ótimo, aliás. Can you say shmia? Vocês podem, por favor, dizer shmia. Shmia haha. Shmia haha. So can you take, let's see, in Brazil, do you have those beach balls on the beach that you fill with air? They're plastic and they're very lightweight. Do you have those? Vocês têm no Brasil aquelas bolas de plástico de praia que são bem grandes e você enche de ar e elas são bem leves? So we're going to take a beach ball and keep it in the air with our hands. Então a gente vai pegar uma bola de vôlei dessas e mantê-la no ar com as nossas mãos. As you sing, shmia ha, shmia ha. Next, you're going to take a paintbrush.
And Agora, can you paint the exercise so that it's more legato? então agora a gente vai pegar um pincel imaginário e a gente vai pintar o exercício para fazer as notas mais legato. So we're going to do the exercise twice at the same pitch level, once with a beach ball and once with a paintbrush. Então a gente vai fazer o mesmo exercício em duas alturas, uma vez com a bola de vôlei e uma vez com o pincel. I'm going to start here, lightly first, ready and go. Shmee, ha, ha, ha. Shmee, ha, ha, and here. Shmee, ha, ha, ha. Shmee, ha. You get the idea, yes? Vocês entenderam, né? You can also change and use ping pong balls if you want a lighter sound. Você também pode imaginar bolas de ping-pong, se vocês quiserem um som mais leve. So you can change the weight of the sound based on the weight of the ball you use. Então você pode mudar o peso do som se você mudar o peso da bola que você usa. This next exercise is the exercise I use to get up into the very highest part of their register. Esse é o exercício que eu uso para chegar realmente na parte mais alta do registro dos alunos. The motion is going to go like this. Mostly you're taking your hands in circles by your diaphragm. Então o movimento é assim, você vai fazer movimentos circulares com as suas mãos em relação ao seu diafragma. And when you reiterate the top note of the exercise, you're going to drop your knees. E quando você chegar na nota do topo do exercício, você vai dobrar os seus joelhos. Because at just the point where singers want to have tension, we're going to do the opposite of that and release the tension. Porque justamente no ponto onde os alunos tendem a criar uma tensão, a gente vai fazer o oposto disso e soltar a tensão do joelho. So I'm going to move over to my piano so we can do some repetitions because I want you to feel how easy it is to pop up into the highest register using this motion. Então eu vou movimentar minha câmera aqui para o piano, porque eu quero mostrar para vocês como é fácil chegar nas notas mais agudas quando a gente fizer esse movimento. Will you sing? And you can do a nice sigh, top to bottom. Ah! That was a high A, and my students find that they can do that effortlessly because the sound has no tension at the top. Esse foi então um Lá agudo e os meus alunos têm dito que eles conseguem chegar nesse som justamente porque não tem tensão quando chega no topo do exercício. This next exercise is great for flexibility. Esse próximo exercício é ótimo para flexibilidade. Your hands are going to make two flamingo birds. As suas mãos vão fazer dois flamingos. And you're going to have them peck first. E vocês vão fazer eles bicarem primeiro. And then you're going to have them flutter. E depois vocês vão fazer eles flutuarem, voarem. Yeah, exactly. As we try this exercise, so I don't know if you could see me, but it looked like this. Even my college students will do that forever because it's fun and it really helps with that little trill. Até os meus estudantes já de faculdade fazem esses exercícios a vida inteira porque ajuda muito, é muito divertido de fazer e ajuda muito a fazer o trilo.
Good. In this next exercise, we're going to try to combine the E vowel and the O vowel. Então, nesse próximo exercício, a gente vai tentar juntar as vogais E e O And to keep them both focused. e mantê-las duas bem focadas. At least in the United States, the E vowel often gets too spread this way. Pelo menos nos Estados Unidos, a vogal I fica muito espalhada dessa forma. So you're going to use your fingers to make goalposts. Então, vocês vão usar os seus dedos assim, dessa forma, para fazer um gol. And you're going to sing that sound directly through the goalposts. E vocês vão cantar esse som através, no meio do gol, justamente. And because this particular exercise descends, we're going to move our hand forward to make sure the sound doesn't fall back as you get lower. Então, porque esse exercício justamente vai para baixo, a gente vai afastar as mãos do rosto para ter certeza de que o som não perde o suporte conforme a gente vai fazendo o exercício. So I'm going to keep the sound going forward. Wee-oh, 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 wee. Wee-oh, 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 wee. That prevents wee-oh, wee-oh, wee, and it prevents wee-oh, 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 wee. Wee-oh, 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 wee. You can say that somehow, Anna. Então isso evita que aconteçam essas duas coisas que eu demonstrei agora. Great. Oh, this one's fun. Can you Bom, esse aqui say é divertido. fro-yo? Vocês podem, por favor, dizer fro-yo. We're going to draw rainbows in the air. Nós vamos desenhar arco-íris no ar. Like this. Fro-yo. Fro-yo. And then at each repetition, I'm going to give an instruction to either change hands or change directions. E em cada repetição eu vou dar uma instrução de ou mudar a mão ou mudar a direção. So if I say to change directions, the next time your hand goes like this. Então, se eu mandar, por exemplo, para mudar, que mude de direção, a mão, ao invés de fazer isso, ela vai fazer isso. If I say change hands, you change hands but go in the same direction. Se eu disser para mudar a mão, você muda simplesmente a mão, mas mantém a mesma direção. So again, it's a great exercise for the O vowel, for legato singing, but also for waking up the brain. Então, de novo, é um exercício ótimo para vogal O, para legato, mas também para manter o cérebro bem acordado. Super. I'm going on. Will you sing? This is an exercise to get you into the lower register, again, without it falling back. Can you put your thumb in the air? Então, esse, de novo, é um exercício para você cantar os registros mais baixos sem cair no som. Então, por favor, coloquem o dedo no ar. And you're going to say the word nha. E vocês vão dizer a palavra nha. And we're going for a sound that's more forward focused than we're going to actually use for our choir repertoire. E nós vamos tentar um som que é muito mais focado para frente do que o que a gente vai usar no nosso repertório de coro. Nha, 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 nha. Nha, 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 and here. Nha, 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 and here. Nha, 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 and here. Nha, 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 nha. I find that exercise, especially with my basses, who tend to get too dark and too far back, a really great exercise for keeping the sound forward. Eu acho esse exercício ótimo, principalmente com os meus alunos de naipe mais baixo, para justamente manter o som quando eles ficam com o som muito escuro, para não perder esse movimento para frente do som. This is another great exercise to descend into the lower register. Esse é outro exercício ótimo para ir para os registros mais baixos. You're going to stand with your feet about shoulder width apart. Você vai ficar em pé com os seus pés afastados. And your hands are going to be together like this. E as mãos juntas assim. And as you sing down, your hands are going to move out away from your body. E conforme você vai cantando, descendo a nota, a sua mão vai se afastar do seu corpo. And I even press
the heels of my hands together slightly, which helps me center all of this. E eu até pressiono a parte mais próxima do pulso da mão para realmente manter o som forte assim. So let's do this exercises in minor. It goes Z. Try. Z. And here. Z. And here. Z. Again, that's keeping that forward focus in the lower register. De novo, isso mantém esse foco frontal num registro mais grave. Good, so we're going to skip that one. I see that it's 3:50 and I want to give us some time. Will you sing? This is a good one for tuning. Esse é um exercício ótimo para afinação. So you're going to start with your hands in front of you. Vocês vão começar com as mãos na frente. You're going to inhale by having your hands go apart. E vocês vão inspirar afastando as mãos. And then your hands are going to cross and open. E as suas mãos vão cruzar e abrir. And then cross and circle around. E aí cruzar e fazer um círculo. So the whole exercise hands looks like inhale, cross, open, around, and stop. Então é inspirar e aí fazer todo o círculo e parar. So I'm going to do that with you. Here we go. Ready? Inhale. Cross, open, cross, around. And then you're ready to inhale again. E aí você pode inspirar de novo. Open, cross, around. Cross, open, cross, around. I love this exercise because there's a motion to remind singers of the inhalation on every repetition. Eu adoro esse exercício porque faz os alunos lembrarem que tem um movimento de inspiração em cada repetição. So it looks like this. Hee, ah, hee, ah, etc., etc. As students become more proficient, you can have some of them hold the top note of that last arpeggio so that they tune the octave. Or you could divide your choir into 3 parts and have them hold the top note, the G, and the C. Or you could divide them into 4 parts and have them hold each note so you end up with a 4-part chord. Então, com os alunos mais avançados, vocês podem pedir para eles segurarem a última nota para justamente fazer a afinação de oitavas. Ou, por exemplo, você pode pedir para uma parte segurar o sol, outra parte segurar o dó. Enfim, você pode dividir o coro em grupos diferentes para fazer esse exercício. So I see that we have just a few minutes left. I'm going to stop my actual presentation right now and ask if there are any questions, anything that I've found with my singers after the pandemic. What curiosities might you have? Então, a gente só tem mais alguns minutos, então eu gostaria de parar um pouco para perguntar se vocês têm algumas perguntas, algumas curiosidades sobre o que foi a experiência na pandemia e tudo mais. For now, I don't think we have any questions. Okay. Oh, yes, we do have questions. Andressa TM Braga is saying, with a mask, it really is very difficult to do the breathing exercises. Elaine Silva is saying, very good. And Andressa is saying as well, I felt that the students have changed the voice and they haven't sung this year. They are having more difficulties than when they used to sing before the pandemic. And she's saying also that the glissando is so good, it helps a lot. Yes. You know, I'm finding my students who were in a transition year in their schooling
to be the students that are having the most difficulty this year. For example, my students who were seniors in high school last year, so they missed their entire senior year, and now they're trying to come into the college situation. This is a very complicated year for them. And my friends who teach younger children are saying the same thing. Students who missed their last year of elementary school are having a very tough time with the transition into the middle level school. E uma coisa que eu tenho percebido muito é que principalmente os alunos que estavam em algum ano escolar de transição tiveram especialmente muita dificuldade, porque são anos especialmente difíceis para eles. Então, por exemplo, os meus alunos que estavam no último ano da escola, que iam para a faculdade, tiveram especialmente muitas dificuldades, e eu tenho falado com colegas que dão aula para alunos, por exemplo, que estão indo do ensino básico para o ensino médio também, que tem tido muitas dificuldades nessa transição, então isso realmente é muito presente. So we have another question here. So Angela, the vocal gesture in Portuguese is very different from English. Do you agree with adaptations for the Brazilian Portuguese? This question is from Paula. Oh, absolutely. In fact, I agree with adaptations for no matter what language you're singing and no matter what culture's music you're singing. In fact, I think that's where choral music is heading, that our goal is going to be flexible so that we can sing with vocal color and with pronunciation and with onset that reflects the culture of the music of origin. Sim, com certeza, eu acredito. A gente está respondendo a pergunta da Paula sobre o gesto vocal, e com certeza eu acho que essa é a direção para onde realmente está indo a prática de canto coral. Eu acho que a gente tem que realmente incorporar todas essas questões culturais para a gente poder pensar em cor, em pronúncia e todos os outros elementos que vêm junto com a cultura e do idioma de qualquer que seja a origem da música que a gente canta. And in fact, I think too, this is where the next big body of research is heading, as people are trying to develop pedagogies that are going to allow singers this flexibility. In other words, we're moving to a place where bel canto singing is not going to be the only kind of accepted singing in a choir. We're going to have lots of different vocal timbres and vocal techniques that are used. E eu vejo também que existe um grande campo de pesquisa que está se desenvolvendo nessa direção, de pesquisar questões pedagógicas em que a gente aumente a flexibilidade dos cantores e dos pedagogos e dos professores, etc. Por exemplo, eu acho que o bel canto não vai ser mais a única técnica aceita, por exemplo, na prática de canto, enfim, porque a gente vai ter que realmente incorporar muitas questões aí, e enfim, vamos ver. And thank you so much for that question, because it is one of my passions. E muito obrigada, Paula, por essa pergunta, porque é uma das minhas paixões. I don't think there is any more questions. Ana, você quer falar alguma coisa, quer encerrar? Quero agradecer muito a professora Angela por esse momento de enorme aprendizado, por partilhar com a gente as suas experiências, as suas conquistas, os seus aprendizados, e por nos trazer essa visão tão sensível, tão empática desse regente educador, educador regente, dessas duas figuras que se fundem, que na verdade são uma só. Então, agradecer muito em nome da EMESP por sua participação aqui, dizer que estamos ansiosos amanhã pelo seu trabalho com os nossos alunos do curso de regência coral e com os nossos coralistas também, porque amanhã ela trabalha com o nosso coro adulto, com o grande coro adulto que a EMESP tem. So Angela, I would just like to thank you so much for sharing so much of your knowledge and your experience and all your exercises and all of this like really perceptive and very delicate approach that you have towards music, and so much empathy that you have on
choir singing and a practice, and this mixture, of course, between conducting and directing and teaching as well, like an educator, because of course everything comes together. And so we're so happy to have you here, and we look forward to having you here in person. And we're also looking forward to what's happening tomorrow, because you're going to have the big choir groups, the adult choirs. So we're very much looking forward to what's happening tomorrow. Well, thank you. It's been my pleasure and joy, and I look forward to seeing you all tomorrow. Muito obrigada, foi um enorme prazer para mim e eu estou muito ansiosa. Espero todos vocês amanhã. Thank you so much, everyone. Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Muito obrigada, professora Angela. Obrigada.